Olá, Prontinho, pode começar. obrigado, Lívia. Olá a todos aí. Bem-vindos aí, Ana Alice, Ana Flávia, Edson, Jefferson e os demais aí que podem estar assistindo em algum outro momento. Boa noite, né, para nós aqui que estamos iniciando o nosso segundo encontro da disciplina aí de validação de métodos analíticos. O nosso primeiro encontro, ele foi muito focado nos parâmetros iniciais, o que é a validação analítica, por que precisamos ter a validação analítica, né? Por que que os estudos com a farmacopeia brasileira é importante e quando não tem um método na farmacopeia brasileira, a gente precisa e pode utilizar métodos de outras farmacopeias internacionais, né? E hoje a gente vai pautar muito nos parâmetros de validação, né? Então, tanto essa aula 2 quanto a próxima aula, a aula 3, para a gente poder fechar a disciplina, a gente fecha com os ensaios analíticos, os métodos básicos que a gente faz, que a gente vai precisar realizar para poder fazer aí uma validação analítica do meu método, do meu processo. Então, a gente vai ver possivelmente hoje 3 dos parâmetros de validação, e na próxima aula a gente fecha aí com os outros 3 ou 4 que ficam restantes para a gente poder finalizar a validação analítica, né? Então, o que a gente vai ver hoje? Os parâmetros de validação analítica: exatidão, precisão e seletividade e especificidade, né? Que são sinônimos aqui, seletividade ou especificidade, propriamente dito. Então, nós vamos ver aí esses 3 parâmetros de validação que a gente tem, e fica para a próxima aula a linearidade, junto com o limite de detecção e limite de quantificação, a robustez e a sensibilidade para a nossa última aula de métodos analíticos, fechando esse princípio aí. A aula passada eu sei que eu perguntei, mas hoje eu vou perguntar de novo. Alguém já trabalhou com desenvolvimento de método analítico, com validação de método analítico? Jefferson, Edson, Ana, Alice e Ana Flávia? Não, professor, eu nunca trabalhei, não. Nunca não, né? Beleza. Não, bacana. Se vocês entrarem no LinkedIn, que hoje é o site de emprego, né, que a gente tem aí, de ordem nacional, vocês vão ver que de 10 vagas para técnico em química, técnico em farmácia, técnico em biotecnologia, né, 7 vagas das 10 são para desenvolvimento ou validação analítica. Então, é um mercado muito aberto, ok? Porque toda empresa que trabalha com alguma análise química, alguma análise biológica, ela precisa ter como primeiro passo que o seu método analítico funciona. Então, daí o mercado aberto, o mercado disponível para vocês. Busquem estágio no desenvolvimento de métodos analíticos, na validação de métodos analíticos, ok? Recentemente, em Lagoa da Prata, não sei aí se tem alguém que é da região de Lagoa da Prata, mas é aqui em Minas Gerais, e estava com vaga para nível técnico, nível de vocês, do curso técnico que vocês estão fazendo, para validação analítica. E não é só isso, é um exemplo que eu estou dando, recente agora que eu vi, mas busquem no LinkedIn para vocês verem. De 10 vagas para técnico, nível técnico, beleza, 7 vagas vão ser para desenvolvimento de método analítico e validação de método analítico. Então, busquem o mercado, busquem o estágio e façam do estágio um trampolim para grandes conquistas. Esse é a chave,
Esse é o segredo, vamos dizer assim, ok? Conseguir uma vaga enquanto estagiário, enquanto está fazendo o curso, pode abrir portas para que vocês possam prosseguir depois dentro do mercado de trabalho. Beleza? Ao final do nosso módulo de hoje, ao final de vocês lerem a apostila, fazerem o trabalho, né? Se a gente voltar aqui no slide 3 e a gente responder positivamente que a gente conseguiu alcançar esse objetivo aqui, a gente está em dia com aquilo que estava proposto para a gente, dentro desse módulo. Então, saber interpretar os parâmetros de validação analítica, onde que a gente vai ver hoje 3 parâmetros: a exatidão, a precisão e a seletividade ou especificidade. Então, se no final da nossa aula de hoje a gente saber o conceito e a gente saber interpretar um dado de validação analítica baseado nesses 3 parâmetros, a gente conseguiu alcançar o objetivo que a gente pleiteava para a nossa formação dentro dessa unidade 2, dentro desse nosso encontro 2. Aula passada, a gente finalizou com esse slide, que eu coloquei aí agora para vocês, para mostrar quais são os parâmetros da validação analítica. Então, a gente tem que provar que um método analítico ele é exato, e aqui a gente dá o spoiler. O que é um método analítico exato? Ele me fornece o valor real, o valor declarado, o valor nominal, né? Então, se ele consegue, aqui vamos supor que é o meu balão volumétrico, e eu falo que aqui eu coloquei 100 miligramas do meu ativo. Beleza? O meu método tem que ser capaz de vir aqui e recuperar, ele me mostrar, através de métodos matemáticos, através da análise química que eu vou fazer, que eu consegui recuperar 100 miligramas da minha amostra. Isso significa que é um parâmetro exato, exatidão. Eu sei quanto tem na minha amostra. E o método foi capaz de recuperar esse valor declarado. Então, quando o meu método analítico consegue recuperar o valor analítico nominal, conhecido, o valor real, guardem isso. A exatidão, ela é o parâmetro que correlaciona com o valor real. Isso é exatidão. Ok? O outro parâmetro que a gente tem é o parâmetro que o meu método analítico tem que mostrar que ele é preciso. Ou seja, que ele consegue ter repetibilidade. Eu fiz o meu método hoje, eu fiz o meu método amanhã, vamos supor, preciso repetir ele daqui 3 meses, e se a minha amostra tem uma determinada estabilidade, ele tem que repetir aquele resultado. Então, o método, a precisão, ela tem a ver com a reprodutibilidade. Pode ser eu, o analista, hoje, pode ser, por exemplo, a Ana Alice e a Ana Flávia, as analistas de amanhã e depois de amanhã. Ok? Mas mudou, e mesmo assim eu consigo repetir o resultado, reproduzir o resultado. Então, enquanto a exatidão, a gente fala que tem a ver com o valor real, a precisão, a gente diz que tem a ver com a repetibilidade, com a capacidade de reproduzir aquele resultado. Então, aí eu falo que o meu método, ele é preciso, ok? Preciso, então, tem a ver não em encontrar várias vezes o valor real, beleza? Porque muitas das vezes eu encontro valores que são próximos entre si, então denota uma precisão, mas eles estão um pouco distantes do meu valor real.
Então, esse meu método precisa de ajuste. É algum solvente que não está conseguindo arrastar a minha amostra, é algum solvente que não está conseguindo solubilizar a minha amostra, e aí eu estou tendo aqui um possível interferente. E aí eu preciso ajustar o meu método. O meu método ideal, o meu método mais seguro, é aquele que consegue ter para mim, ao mesmo tempo, a exatidão, me representa o valor real, e ele também tem a precisão. Dentro do valor real, ele consegue repetir, ele consegue reproduzir a minha análise, o meu dado, o meu valor. Então, o ideal é que a gente tenha ele exato e preciso ao mesmo tempo. Até aqui, pessoal, dúvidas? Falou em exatidão do método analítico, precisa pensar valor real. Falou em precisão do método analítico, você pensa ele é capaz de reproduzir e ele é capaz de repetir. Palavras-chave aí para a gente hoje. Até aqui, dúvidas? Anas, Edson, Jefferson, dúvidas? Não, tá tranquilo por enquanto. Beleza. Obrigado, pessoal. Show de bola. E o último parâmetro que a gente vai ver hoje é o parâmetro da seletividade, ok? Ou especificidade. O meu método analítico precisa ser seletivo ou específico. O que ele quer dizer? Dentro dessa minha amostra, no meu balão volumétrico, eu tenho o meu analito A, mas eu tenho aqui junto o meu analito B, o meu analito C, o meu analito D, tenho outras substâncias químicas aqui também. Só que eu quero, no meu método, determinar a presença e determinar a quantidade do analito A. Então, o meu método ele tem que ser específico e seletivo ao ponto de, mesmo na presença de outros analitos, que passam a ser chamados de interferentes, o meu método é capaz de vir aqui e identificar e quantificar aquele A que eu quero. Aquele meu analito, mesmo na presença de outras substâncias, eu consigo, com segurança, determinar a presença dele e a quantidade dele. Um exemplo clássico disso, todos nós já fizemos aí, pelo menos uma vez na nossa vida, exame de sangue. No exame de sangue, eu tenho ali, ó, quando tira meu sangue, centrifuga ele, eu tenho ali glicose, colesterol, creatinina, vários outros agentes biológicos, né, que pertencem aí ao nosso corpo, né? Mas se eu quero determinar só a glicose, o meu método analítico, mesmo na presença da creatinina, do lipídio, do colesterol, do HDL, do VLDL, ele consegue ir lá e quantificar quanto que eu tenho de glicose. Significa que aquele meu método, ele foi seletivo e específico, ou seletivo e específico para a glicose. Mesmo na presença de outros analitos, mesmo na presença de possíveis interferentes, que são outras substâncias químicas, ele consegue ir lá e fazer para mim aquela análise daquela substância que me interessa, daquela substância que tem o interesse analítico para mim. Até aqui, dúvidas?
Então, falou em seletividade ou especificidade, que são sinônimos, você pensa, mesmo na presença de interferentes, eu consigo identificar ou quantificar o meu analito de interesse. Significa que o meu método ele é específico para aquele agente químico, para aquela substância que a gente precisa fazer a análise. Até aqui, dúvidas? Praticamente eu resumi, fiz um resumão do que estava previsto para a nossa aula hoje. Já fiz aqui todo o spoiler, né, do que estava previsto para a gente poder estudar com os 3 parâmetros de validação que a gente tinha programado. E na próxima aula, na aula 3, a gente desmembra e a gente vai discutir os outros parâmetros, que é a sensibilidade. O meu método ele precisa ser sensível, meu método precisa ter uma faixa de trabalho ideal, então ele precisa ter o que eu chamo de uma faixa ou ser linear, e dentro dessa linearidade a gente precisa ter qual é o limite de quantificação, qual é o limite de detecção do meu analito. Então, esses outros nós vamos destrinchar, falar um pouco mais na aula 3. Até aqui, pessoal, dúvidas? Alguém já tinha ouvido falar nesses termos? A aula 1 a gente finalizou exatamente com esse slide que eu mostrei, né? Falando desses princípios que existem esses parâmetros. E a aula 2 e a aula 3 a gente vai destrinchar esses parâmetros. Como que a gente usa, como que a gente aplica, como que a gente analisa esses parâmetros. Até aqui, dúvidas? Tranquilo? Beleza, Edson, obrigado. Alguém mais? Dúvidas? Beleza. E aí, esses parâmetros que são utilizados para poder provar que o método analítico funciona e que ele é confiável no valor, na identificação, na quantidade que aquela substância está presente, ele pode vir por um parâmetro do Inmetro, Instituto Nacional de Medidas, né? Então, ó, especificidade ou seletividade, faixa de trabalho ou faixa linear, limite de detecção, limite de quantificação, sensibilidade, a precisão, a robustez. E também pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, que regulamenta aí a qualidade dos produtos que são comercializados, vendidos, baseados que terão uso para a saúde, como cosmético, medicamentos, e assim por diante. Então, a Anvisa também preconiza a especificidade, a seletividade, a linearidade, né, os limites de detecção, limite de quantificação, que a gente vai ver na próxima aula, a exatidão, a precisão e a robustez, também parâmetros que quem vai registrar um produto, medicamento, cosmético, produto para saúde, na Anvisa, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, precisa provar a validação do método analítico frente a esses parâmetros. Então, existe um aspecto regulatório, existe um aspecto que você precisa provar perante a lei, que no nosso caso é a Anvisa, que você está cumprindo, que o seu método ele é seguro nos resultados que ele te proporciona. Até aqui, dúvidas? Até aqui, Não, tá dúvidas? beleza. Beleza.
E aí a gente vem para o nosso primeiro parâmetro da noite, a exatidão. Link, pensou em exatidão, o que a gente precisa pensar? Falou em exatidão, o que precisa vir à minha cabeça? Valor real. Falou em exatidão, eu tenho que pensar em valor real. Então, a exatidão expressa a concordância entre o valor encontrado e o valor real ou de referência que eu tenho, né? Então, como que eu faço? Vou colocar aqui num desenho aqui para já mostrar. Eu vou preparar em triplicata, ou seja, 3 amostras, com o meu padrão primário. Eu vou pegar aqui, ó, a minha água extremamente pura e vou colocar nela o meu analito. Eu sei a quantidade que eu coloquei. E aí eu coloco aqui, olha à esquerda, o que é proporcional a 50%. Eu falo que é a minha dose baixa. Eu coloco aquilo que é o meu valor declarado de 100%. É o meu valor médio. E eu coloco um pouco a mais, 50% a mais. É o que eu chamo o meu valor de concentração alto. Então, como que eu avalio a exatidão do meu método? Eu vou desafiar ele. Eu vou preparar soluções padrões. Soluções que eu conheço a concentração dele. Eu sei que essa daqui tem 50 miligramas por mililitro. Que a outra, as outras 3 aqui do meio, tem 100 miligramas por mililitro. E eu sei que as outras da direita aqui tem 150 miligramas por litro. É o que eu chamo dosagem baixa, dosagem média e dosagem alta. O meu método tem que ser capaz de pegar uma faixa de trabalho. E aí eu faço a análise. Seja ela instrumental, utilizando, por exemplo, o HPLC, o CG, espectroscopia de ultravioleta visível. Eu posso utilizar equipamentos que vão fazer a leitura analítica para mim, métodos instrumentais. Ou eu posso utilizar métodos baseados em alguma reação química que eu consigo ver a olho nu, por exemplo, como a titulação, como a titulometria. Mas, princípio básico da exatidão. Eu quero provar que o meu método consegue me mostrar, recuperar o valor real que tem na minha amostra. E eu preciso provar em triplicata. 3 amostras em baixa dosagem, 3 amostras em dosagem média e 3 amostras em dosagem alta. E é o que a gente fez aqui. E aí a gente calcula a exatidão, a concentração média experimental. Então vamos supor aqui, ó, no primeiro eu achei 47, no primeiro aqui, no do meio aqui na baixa, eu achei 50 e no outro eu achei 53. Quer dizer que a minha média deu 50. Ó, olha a fórmula em cima. Concentração média experimental. Eu achei 50 vezes 100 dividido pela minha concentração teórica, que era 50. 50 dividido por 50 deu 1. Vezes 100, 100. Então, a minha exatidão aqui foi 100%. Então, na minha dosagem baixa, quando eu fiz a análise individual das minhas amostras, a minha média das minhas amostras me reportou uma exatidão de 100%. O meu valor médio experimental, dividido pelo meu valor teórico, aquele valor que eu sei que está aqui, que eu contaminei a minha amostra, que eu
padronizei a minha amostra. Eu sei qual é o valor real, né? Vezes 100. Quanto mais próximo de 100, mais exato é o meu valor. Aí vamos supor que eu peguei a minha amostra aqui do meio. Eu contaminei com 100 miligramas por mililitro. Aí eu faço a minha amostra. No primeiro frasco, no primeiro balão, eu achei 90. No segundo, eu achei 92. E depois, no terceiro, eu achei 88. Fiz a minha média. Somos 3 e divido por 3. Deu média 90. Concentração média experimental, 90. Concentração teórica, 100. Vezes 100. Joguei na fórmula. Deu 90%. Opa! 90% está distanciando de 100. Quer dizer que não está tão exato para poder determinar quando a concentração é média. Então, eu preciso avaliar que existe alguma metodologia que precisa ser melhorada, um tempo de agitação, a forma de homogeneizar, né? Está alguma coisa errada que não conseguiu recuperar aquele valor teórico que eu sei que tinha na minha amostra. Eu não fiquei próximo de 100%. O mesmo é feito quando a gente tem a dosagem alta. Eu faço a análise individual de cada um dos balões, calculo a média e jogo na fórmula. Eu preciso estar próximo de 100%. Até aqui, pessoal, dúvidas? Como que a gente calcula o parâmetro da exatidão? Dúvidas? Desculpa, eu não vi quem respondeu. Foi o Francis. Obrigado, Francis. Até estava vendo um ponto aqui que a gente trabalha também sobre solução padrão, né? Para o cloro, o que a gente faz aqui é mais ou menos isso. Isso. A solução padrão, ou padrão primário, que é esse que eu utilizo para poder contaminar a minha solução aqui, para poder ter essa padronização, é uma substância extremamente pura. Ok? Ela precisa ser extremamente pura. Ok, beleza. Beleza. Parâmetro de exatidão. Dúvidas? Então, olha só. Vou mostrar aqui um caso real que foi feito. Ele estava utilizando aqui um determinado comprimido de captopril. E aí, o que ele fez? Preparou 12 réplicas do placebo e fortificou, ou seja, ele contaminou com o padrão de referência, a substância química de referência, de 80% a 120%. Então, ele usou 80% como dosagem baixa, 100% como dosagem média, 120% como dosagem alta. Ok? E aí, ó, existem alternativas, alguns métodos que usam 0, 50, 75, 100, 125, 150. Então, você pode variar nesses valores. Mas o que é obrigatório? Você precisa ter uma triplicata em baixa dosagem, você precisa ter uma triplicata em dosagem média e precisa ter uma triplicata em dosagem alta. Ok? A mais comum é 50, 100, 150. 80, 100, 120. Beleza? São os percentuais mais comuns utilizados. Aí, aqui na validação analítica do captopril, ele utilizou o método analítico ultravioleta visível. Ele utilizou com baixa dosagem 80, média dosagem 100 e alta dosagem 120. Então, ele pegou o balão volumétrico com o solvente e contaminou com 80%,
com 100% e 120% em triplicata cada uma das avaliações. E aí ele utilizou a formulinha, depois que ele fez o teste, a concentração prática média obtida, dividido pela concentração teórica, que é a que eu sabia de cada uma das triplicatas, vezes 100%. Quanto mais próximo de 100% der, significa que mais exato, mais próximo do meu valor real está a minha amostra. Até aqui, dúvidas? E aí ele fez a análise. Aqui embaixo, mais embaixo está em 80%, no meio está em 100%, e mais em cima está em 120%. E eu pergunto para vocês, olha, pergunta de prova, em qual das faixas foi mais exato o meu método? Em qual das faixas o meu método foi na baixa dosagem, que é 80%, na média dosagem, que foi 100%, ou na alta dosagem, que foi 120%? Onde ele foi mais exato? Onde a variação foi menor? Esse do meio aí foi mais exato? Por que você julga que é esse do meio, Francis? Eu acho que ficou mais próximo de 100% aí, né? A análise que ele fez. Tanto variou para cima e para baixo, mas ficou próximo ali do 100, que é a média, né? Exatamente. Show de bola. Então, olha aqui no 80%. Ele começou até bem, e aqui no meio, olha, lá em cima, aqui embaixo, lá em cima, aqui embaixo. Demonstra uma grande variação. Aqui em 100%, variou um pouco, como o Francis nos ajudou, mas ficou com uma variabilidade menor, próximo de 100%. Aqui nos 120%, variou também alguns pontos em cima e embaixo, né? Não tanto quanto a de média dosagem, a de baixa dosagem. Então, quanto mais baixa a dosagem, significa que mais difícil esse método é de ser confiável. Ok? Quanto mais próximo do valor real aqui de 100%, mais seguro ele vai ser. Fez sentido? Dúvidas até aqui? Então, quanto mais próximo do meu valor real, menor a variação para estar no meu valor real, mais exato, né, é o meu método analítico. Até aqui, dúvidas? Não, tranquilo. Beleza. E aí eu deixei um exemplo aqui, ó, para vocês. Eu vou fazer o primeiro e os outros vocês vão fazer em casa como dever de casa. Então, ó, analise os dados experimentais. Verifique se o método seria perfeitamente válido para o parâmetro de exatidão. Então, vamos lá. Quanto mais perto de 100% eu chego, mais exato é o meu método. Então, eu vou pegar aqui o primeiro, ó. Concentração teórica, que eu contaminei a minha amostra, 50%. Né? Concentração teórica, 10 microgramas por mililitro. Concentração prática encontrada, 10,26. Então, 10,26 é o prático, dividido pelo teórico, que é 10, vezes 100. Joguei lá naquela formulinha. Eu achei aqui, ó, 102,6%. Eu não estou tão perto de 100, eu passei um pouquinho, mas aí a gente precisa avaliar os outros resultados. Então, primeiro dever de casa. Pegar o valor da concentração encontrada, dividir pelo valor da concentração teórica, vezes 100. É jogar na formulinha, ó, concentração prática dividido pela concentração teórica vezes 100.
e avaliar se a gente está próximo de 100 no parâmetro de exatidão. Posso contar com vocês, fazer isso em casa? Para treinar o cálculo de exatidão? Ok. Beleza. Esse segundo pode até ficar sem fazer, não tem problema não. Pode fazer só o primeiro. Mas é porque eu coloquei tudo no slide. Em relação à exatidão, dúvidas? Edson, Anas, Francis, Jefferson, dúvidas? Tranquilo, não? Sem dúvida. Beleza, show de bola, pessoal. Então vamos para o segundo parâmetro proposto para a nossa aula de hoje. O parâmetro da precisão. Falou em exatidão, a gente precisa pensar valor real. E falou em precisão, a gente precisa lembrar de quem? Qual que é a palavrinha mágica? Qual é a palavrinha mágica? Ou as duas mágicas aí quando a gente fala de precisão? Eu tenho que lembrar que o método precisa repetir, repetibilidade, e que ele precisa se reproduzir. Ele não pode dar certo hoje e dar errado amanhã, o mesmo método, com a mesma amostra, o mesmo princípio, né? Então ele precisa repetir e ele precisa reproduzir, né? Então, todas as vezes que a gente pensa no parâmetro de precisão, a gente precisa pensar que é o grau de repetibilidade e reprodutibilidade entre os valores. Condição de repetibilidade. É o mesmo método, é o mesmo procedimento. 10 mililitros de solvente com 10 miligramas de padrão, agitar por 5 minutos, homogeneizar. Eu repeti o método, ok? Então é o mesmo método todo dia, para mesmo tipo de amostra, no mesmo laboratório, pelo mesmo analista. Eu fiz hoje e amanhã vou fazer de novo. Vou utilizar o mesmo equipamento, beleza? Então eu estou repetindo tudo. Eu preciso encontrar o mesmo valor. Não faz sentido? Se eu repetir tudo, eu não posso encontrar valores diferentes. Inclusive, tudo fui eu. Faz sentido ou não? Então, a repetibilidade, ela tem a ver com eu estou usando o mesmo método para a mesma amostra, mesmo tipo de amostra, se ela é de pirona comprimido com dipirona comprimido, no mesmo laboratório que eu fiz a primeira análise, eu vou repetir ela novamente, com o mesmo analista que sou eu, no mesmo equipamento, em um curto intervalo de tempo, entre hoje e amanhã, no máximo depois de amanhã. O meu objetivo com a repetibilidade é representar a concordância entre os resultados em medições sucessivas. Eu fiz hoje, fiz amanhã, vou fazer depois de amanhã. Eu consigo repetir os resultados usando o mesmo método, usando os mesmos passos, utilizando o mesmo processo. Não mudo nada. Eu consigo ter o mesmo resultado. Quer dizer que eu estou repetindo. Repetibilidade. Dúvidas?
Beleza, obrigado, Edson. E qual é a condição que eu avalio a reprodutibilidade? Beleza? É o mesmo método que eu usei para repetir. Só que aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer em diferentes laboratórios. O mesmo resultado que no meu laboratório A eu tenho que provar que em outro laboratório, com outro analista, com outro equipamento, aquele meu método também funciona. Então, agora eu tenho a mesma amostra. Dipirona comprimido continua, ok? Só que agora eu troco o laboratório, eu troco o analista, eu troco o equipamento. Então, ela também é chamada de interlaboratorial. Eu tenho laboratórios parceiros para que a gente possa trocar as informações. E esse meu método precisa funcionar. É a mesma coisa quando a gente fala. Eu vou fazer a análise de glicose no laboratório A da minha cidade. Se pegar a minha amostra e fazer no laboratório B, tem que dar um valor próximo, um valor repetível, beleza? Independente de estar num laboratório ou no outro, o meu sangue é o mesmo. O teor de glicose no meu sangue é o mesmo, ok? Então, eu estou provando que mesmo em condições diferentes de outros analistas, outro laboratório, outro equipamento, beleza? Eu tenho o mesmo resultado. Aqui eu já tenho, então, o parâmetro de precisão avaliado pela reprodutibilidade. Então, a reprodutibilidade, ela tenta avaliar a capacidade do método de reproduzir resultados sobre uma variedade de condições ambientais e operacionais. Eu coloquei em outro ambiente de outro laboratório, foi feito por outros analistas, foi feito por outros equipamentos. Então, eu tive uma condição mais crítica, sim, mas o meu método tem que ser capaz de suportar isso daí e dar um resultado repetível, reprodutível. Até aqui, dúvidas? Diferença de repetibilidade e reprodutibilidade. Dúvidas? Questão de prova, hein? Dúvidas? Tranquilo? O silêncio é de sim ou de não? Fiquei com medo agora. Tranquilo. Tranquilo? Beleza. E a precisão, ela também pode ser avaliada por uma formulinha. Eu vou fazer o meu desvio padrão com o uso do próprio Excel, dividido pela média vezes 100. Usualmente, métodos que quantificam compostos requerem um desvio padrão de 1 a 2%. Existem alguns que aceitam até 5%, beleza? Mas quanto menor o desvio, mais preciso você também está mostrando. Então, ele tem essa formulinha, desvio padrão, que a gente utiliza o Excel para poder ajudar a encontrar mais rápido isso daí, dividido pela média vezes 100. Então, olha só. Como que a gente vai avaliar analiticamente o parâmetro de precisão? Eu vou fazer, no mínimo, 5 réplicas de um placebo. Ok? Eu vou fortificar as minhas réplicas com 100% do valor declarado. Então, eu tenho aqui os meus recipientes, toda a minha formulação, menos o meu ativo. E eu venho aqui e coloco a quantidade que eu sei, 100% do meu valor declarado. Ok? Se fala aí que a dipirona é de 100 miligramas, de 500 miligramas, paracetamol de 750 miligramas, eu venho e contamino com o valor que ele é declarado. Ok? E faço a taxa de recuperação, trocando aqueles parâmetros.
Repetibilidade, o mesmo analista, o mesmo equipamento, o mesmo laboratório, em dias alternados, próximos. A reprodutibilidade, eu mando para um outro laboratório para ser feito por um outro analista em um outro equipamento para ver se ele consegue recuperar aquele meu 100%. Até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas? Beleza. Então, olha só o que ele fez. A validação da precisão do captopril. Aquele mesmo que a gente tentou avaliar lá, a exatidão dele. Ok? Então, ele quer avaliar aqui a repetibilidade e a reprodutibilidade. Ele utilizou uma formulação com 100% de captopril. Ele pegou, tem os recipientes, toda a formulação, e contaminou a formulação com 100% de captopril, do valor declarado. E foram efetuadas análises por 2 operadores, o operador A e o operador B. O operador A realizou por 4 dias consecutivos, analisando, então, a repetibilidade. Ok? E o operador B, ou analista B, realizou análises em 6 replicatas da mesma forma que foi o A, por um período de 6 dias. Então, quando eu analiso o mesmo analista, eu estou avaliando a repetibilidade. E quando eu comparar os dois, o A com o B, eu estou olhando a reprodutibilidade, porque aí eu mudei os analistas. E aí eu pergunto para vocês, olha, foi feita a análise pelo método titulométrico, espectrométrico e cromatográfico. Qual deles foi melhor? Qual deles aí eu estou tendo menor variação, me mostrando aí uma maior proximidade dos resultados? Quanto maior o retângulo, significa que maior variação. Quanto mais estreito o retângulo, nem é maior, perdão, vou até mudar o termo aqui. Quanto mais estreito o retângulo, significa que menor variação eu tive. Quanto mais largo o retângulo, significa que maior variação eu tive. Quem aí é o mais estreito? Tem 2 condições legais da gente analisar aí dentro desse parâmetro. Olha aqui, o método titulométrico, ele foi, de certa forma, preciso. Você teve uma baixa variabilidade, o retângulo está estreito, mas ele teve baixa exatidão, você está longe de 100%. Faz sentido? Conseguiram ver isso? No primeiro da esquerda aí, o retângulo está estreito. Significa que eu estou tendo... olha o retângulo aqui, estreito. Pequena variação, quer dizer que está repetindo as replicatas. É precisão. Valores próximos. É precisão. Só que está longe do valor ideal, que seria 100%, porque eu contaminei com 100%. Então, aqui, o método titulométrico, ele é um método relativamente preciso, mas não exato. Ele não é ideal para mim. Olha o método espectrométrico. Eu já tive o meu retângulo mais largo. Quer dizer que a variação das amostras estão maiores. Ele tende a
não ter uma boa precisão. Só que, olha só, ele está com a média próximo do meu valor real. Então, ele tem uma certa precisão e tem uma certa exatidão. Mas quando a gente vem para o método cromatográfico, o meu retângulo está estreito, me mostrando precisão, e eu estou próximo do meu valor real. Então, ele está me mostrando aqui um melhor parâmetro de precisão e exatidão. Conseguiram ver isso? Fez sentido para todo mundo? Conseguiram ver? Fez sentido? Então, entre esses três métodos, o melhor para mim é o método cromatográfico, mais preciso e mais exato. Só que, na realidade, no laboratório, talvez esse seja um método mais caro. O método espectrométrico pode me ser uma solução se eu não tenho dinheiro para investir num cromatógrafo. Ele também tem certa precisão, também tem certa exatidão. Não vai impactar de forma que eu não possa realizar a minha análise. O pior deles, é o que eu não poderia usar de forma alguma, é o titulométrico. Porque apesar dele ter repetibilidade, ele não tem exatidão nenhuma. Então, dentro do meu laboratório, o titulométrico aqui não posso utilizar. Fez sentido? Dúvidas até aqui? Até aqui, dúvidas? Me ajudem, por favor. O silêncio agora me assustou. Beleza. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Edson. E aí, um teste aqui para a gente. Classifiquem para mim a figurinha A, a figurinha B, a C e a D, quem é preciso, quem é exato, colocando os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, na letra A, usa precisão e exatidão, na B, precisão e exatidão, usa aí para a gente poder ver quem é e por quê. Vou dar a dica, deixa a A por último. Faz a B, a C e a D primeiro. Deixa a A por último. O que está acontecendo em B? O meu valor real não é o meu centro do meu alvo. E dentro do meu centro do meu alvo, eu não repeti praticamente todos os meus resultados. Então, eu alcancei o meu valor real e ainda tive repetibilidade. Então, concordam que o B, para mim, é exato porque eu cheguei no valor real e preciso porque eu tive repetibilidade. Ele, para mim, é o meu método ideal. Em termos de validação, é a melhor condição. O meu método consegue me dar o valor real e ele consegue repetir as análises, ele consegue repetir os resultados. É exato e preciso. Fez sentido? Analisem o C agora. O que está acontecendo com o C? O que está acontecendo com o C? Ele alcançou o centro, ele alcançou o alvo.
Não tem nenhuma aqui no alvo. E elas também, de certa forma, não se repetiram. Ficaram um pouco isoladas umas das outras. Então eu vou dizer aqui que esse daqui é o meu pior caso. Ele é não exato e não preciso. Eu não cheguei no meu valor real e ele também não teve repetibilidade. Todo mundo conseguiu ver isso? Todo mundo conseguiu ver? O silêncio me assusta. Me ajudem aí. Me sinalizem. Quando a gente vem para o D, olha só o que acontece com o D. Se eu olhar para o meu valor real, que é o meu centro, o meu objetivo, não tem ninguém. Mas quando eu olho as minhas análises aqui, que eu fiz 4 análises, o resultado ficou muito próximo uma das outras. Então, teve repetibilidade. Então, eu vou dizer que precisa de um determinado ajuste. Beleza? Ele é preciso, mas não exato. Eu preciso ajustar ele ainda. Ele ainda não está 100% para estar validado. Mas ele tem uma certa precisão, mas ele não teve exatidão. Eu preciso redesenvolvê-lo, eu preciso corrigi-lo para poder essa precisão ser direcionada também para a exatidão. Agora aqui no A, ele tentou dar uma confundida, ok? Eu julgaria que ele não é preciso, porque os valores estão um pouco distantes. Cada um dos 4 está num ponto diferente. E ele julgou pela média. A média dos 4, se a gente fizer, vai dar exato. Ok? Só que aqui eu tenho muito medo de um resultado assim. Porque se eu pegar 50... pegar 100 e pegar 150, a distância é muito grande para falar que a média deu 100. Então, tem que ter muito cuidado em avaliar a exatidão pela média. Tem que ser valores muito próximos, não podem ser valores muito distantes. Então, ele julga aqui que a média dos meus valores não exatos, não precisos, vão dar valores exatos, porque vai dar o valor real à média. Eu, particularmente, prefiro dizer que é um método não exato, não preciso. Ok? Eu não usaria esse método para minha validação analítica. Até aqui, dúvidas? Então, tranquilo. Tranquilo? Se na prova cair um desenho mais ou menos assim, vocês conseguem classificar? Que quase ninguém me ajudou. Conseguem? Estou dando quase que um spoiler aqui, hein? Eu não consigo não, professor. Explique novamente, por favor. Aí, isso, Rose. Beleza. Ok? Então, eu vou começar aqui pelo B. Acertei o meu alvo, as 4 análises caíram no meu alvo, significa que eu tive o valor exato. E elas estão próximas, significa que elas tiveram precisão. Então, eu falo que o meu método aqui ele é exato e preciso. Se eu vier aqui para o D, eu não acertei nenhuma das 4 análises no meu valor real, no meu centro do meu alvo. Então, não é exato. Só que as 4 análises ficaram próximos de valor uma das outras. Então, eu vou dizer que ele é preciso. Então, o D,
ele é preciso, porque eu tive repetibilidade, mas ele não é exato. Até aqui, Rose, com esses dois, dúvidas? Consegui te ajudar? Sim, deu sim, professor. Beleza. Se a gente pegar o C, eu não tenho nenhuma das minhas análises no centro, no valor real. Então, ele não é exato. E as 4 análises estão dispersas, distantes umas das outras. Quer dizer que não teve repetibilidade. Então, não tem precisão. Então, o C, ele não é exato e não é preciso. Certo, Rose? Ou ainda dúvidas? Certo. Beleza. E o A, que a gente deixou por último, eu estou com os meus valores individuais distantes um do outro, as 4 análises distantes, não é preciso. E ele julgou pela média que a média cai no centro, que ele seria exato. Eu, particularmente, não gosto dessa análise pela média, porque ela pode te falsear quando as distâncias são muito grandes, ok? Eu julgaria que não preciso, não exato, mas existe na literatura que ele pode dizer os valores precisos, próximos uns dos outros, que a média dar no valor real, ele pode dizer que é exato. Dúvidas? Mais alguém? Rose e demais, ok? Ok, professor. Beleza. Então, a gente chegou agora no último parâmetro previsto para a gente poder ver hoje, que é o parâmetro da seletividade ou especificidade. Ok? Deixa eu ver se eu consigo desenhar um desenho que eu fiz semelhante à aula passada, se eu não me engano. Eu tenho aqui um balão cheio das minhas amostras. Só um minutinho, eu estou mudando a cor aqui. Aí eu tenho a minha amostra verde. Eu tenho a minha amostra vermelha. E tenho a minha amostra, o meu analito azul. Beleza. A amostra é única. Vou mudar aqui o termo. E dentro da minha amostra eu tenho o meu analito verde, o meu analito vermelho e o meu analito azul. O meu método tem que ser capaz de detectar e quantificar o vermelho, mesmo na presença do verde, mesmo na presença do azul. Quando o meu método, mesmo na presença de possíveis interferentes, consegue ter essa seletividade, ele foi seletivo em quem eu queria. Ele foi específico em quem eu queria, que era o vermelho. E ele me deu os resultados só do vermelho. E mesmo na presença do verde, mesmo na presença do azul, eu não tive interferência. Então, quando isso acontece, eu digo que o meu método ele é seletivo ou específico. O meu analito de interesse, mesmo na presença de possíveis interferentes, eu consigo identificar e quantificar ele com segurança. Até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas? Não, professor. Beleza. Então, isso é a seletividade. Então, como que a gente, na qualificação, na validação, prova a seletividade e a especificidade? Eu coloco aqui na minha amostra, por exemplo, o meu analito de interesse, que é a dipirona,
e junto dela eu coloco, por exemplo, paracetamol. E o meu método, eu sei a quantidade de paracetamol que tem, eu sei a quantidade de dipirona que tem, e mesmo na presença da dipirona com o paracetamol, eu consigo seletivamente pegar quanto eu tenho de dipirona, quanto eu tenho do paracetamol. Então, se eu consigo, mesmo na presença de outros, quantificar lá pelo meu método com exatidão aquilo que eu quero, eu digo que o meu método ele é preciso, ele é exato e ele é seletivo ou específico. Olha, mesmo na presença de outros, eu consigo pegar quanto que eu tenho na minha amostra, dividido pelo meu teor que eu tinha, que eu sei que eu coloquei, vezes 100. Então, se eu consigo recuperar quanto mais próximo de 100, mais seletivo, mesmo na presença de outros analitos, eu consigo fazer. Então, como que aqui ele fez daquele captopril que a gente está seguindo? Uma vez que a especificidade é a habilidade de um método separar do composto de interesse componentes que estão presentes na amostra para um outro atributo, no caso dos métodos volumétrico e espectrométrico, realizou-se a análise do placebo, que foi comparado com uma amostra de captopril 25, enquanto que o cromatográfico realizado uma amostra que comparou com um disulfeto de captopril, que é um produto de degradação, ok? Então, ele pegou o captopril, está na amostra, e ele colocou também o disulfeto de captopril, para ele provar que mesmo na presença de outra substância química muito parecida, e que inclusive é oriunda da degradação dele, o método consegue quantificar aquilo que ele tem só do captopril de interesse. Olha que bacana. Verificou-se nos 3 métodos estudados, né, que não há interferência de nenhuma outra substância interferindo naquela análise, e ele consegue quantificar o captopril propriamente dito. Meu povo, em relação à exatidão, valor nominal declarado valor real. Em relação à precisão, eu consigo reproduzir, eu consigo repetir. Em relação à seletividade e especificidade, mesmo na presença de outros, eu consigo identificar e quantificar aquilo que eu quero. Dúvidas? Dúvidas? Tranquilo? Legal. Então, a gente finaliza aqui esses 3 parâmetros de validação e a gente finaliza os próximos na aula 3, onde que a gente vai dar sequência percorrendo e finalizando essa validação analítica, que é o nosso grande objetivo. Tranquilo? Podemos ficar por aqui? Então, beleza. Obrigado, Ótima noite, pessoal. professor. Boa noite. Até mais. Gratidão, pessoal. Tudo de bom. Até. Boa semana a todos.